Meu nome é Padre Geraldo Tavares, e fui condenado à morte por um crime que nunca cometi. O juiz Armando Peixoto bateu o martelo com uma força que parecia rasgar o ar da sala. Pena capital por homicídio qualificado e profanação religiosa. As palavras saíram da boca dele devagar, mastigadas, como se ele saboreasse cada sílaba. A sala do tribunal explodiu. Gritos, choros, cadeiras arrastando no chão. Eu estava ali, de pé, algemado, olhando para aquele homem que um dia frequentou minha paróquia. Ele me encarava com um ódio que eu conhecia bem. Era o mesmo ódio que eu vi nos olhos dele meses antes, quando recusei batizar a neta dele. Naquele momento, diante do juiz, entendi que aquilo não era justiça. Era vingança. Débora Cunha, catequista, mulher de fé, encontrada morta na sacristia da igreja onde eu celebrava missa há 15 anos. Estrangulada. Sinais de luta. E eu era o acusado. Diziam que tentei abusar dela. Que quando ela resistiu, perdi o controle. Que a matei ali, no lugar mais sagrado que eu conhecia. As evidências estavam todas contra mim. Meu DNA sob as unhas dela. Meu sangue no chão. Testemunhas que juraram ter me visto entrando sozinho com ela na igreja naquela noite. Tudo mentira. Tudo forjado. Mas quem acreditaria em um padre acusado de assassinato? Quando tiraram minha batina ali mesmo, na frente de todos, senti como se estivessem arrancando minha pele. A multidão gritava: assassino! Monstro! Falso! Eram as mesmas pessoas que me chamavam de santo, que beijavam minha mão depois da missa, que pediam minha bênção para os filhos. Agora me olhavam com nojo. Minha mãe, Dona Sebastiana, estava sentada no fundo. Vi quando ela levantou a mão para o peito e desabou. Desmaio. Os seguranças correram para socorrê-la, mas eu não pude ir até ela. Fui arrastado para fora do tribunal, para o corredor da morte, enquanto ouvia os gritos ecoando nas paredes. Eu nunca fui um padre fácil. Reconheço isso agora. Era rígido, inflexível. Acreditava que minha autoridade vinha da minha posição, não da minha compaixão. Quando alguém questionava minhas decisões, eu via aquilo como desrespeito. Débora era uma das poucas que ousava me confrontar. Ela propôs mudanças na catequese. Queria incluir crianças com deficiência. Achava que a igreja deveria ser mais acolhedora. Eu a chamei de modernista. Disse que ela não tinha respeito pela tradição. Falei isso na frente de todo o conselho paroquial. Vi a vergonha no rosto dela. Mas não me importei. Meu irmão, Walter Tavares, advogado respeitado, sempre me alertava. Geraldo, você trata as pessoas como se fossem suas subordinadas, não suas ovelhas. Eu ignorava. Achava que ser rígido era ser santo. Que disciplina era sinônimo de fé. Walter me visitava toda semana, mas nossas conversas sempre terminavam em silêncio. Ele dizia que eu estava me tornando duro, frio, distante. Eu respondia que ele não entendia a responsabilidade de guiar almas. Que ele vivia no mundo, enquanto eu vivia para Deus. Mas a verdade é que eu não vivia para Deus. Vivia para mim mesmo. O juiz Armando Peixoto frequentava minha paróquia até o dia em que nos desentendemos. Ele queria que eu batizasse a neta dele. A mãe da criança vivia em união estável. Não era casada no civil, muito menos na igreja. Eu recusei. Disse que não podia abençoar uma criança fruto de uma união irregular. Armando ficou vermelho. Levantou da cadeira, bateu a mão na mesa do meu escritório e disse: "Você vai se arrepender disso, padre." Saiu da igreja arrastando a filha e a neta pelos braços. Nunca mais voltou. Até o dia do julgamento. Débora foi encontrada numa quarta-feira de manhã. Padre Constantino, meu mentor, foi quem me ligou. "Geraldo, preciso que você venha até a igreja agora." A voz dele tremia. Quando cheguei, a polícia já estava lá. Isolaram a sacristia. Não me deixaram entrar. Um policial me olhou de cima a baixo e disse: "Onde o senhor estava ontem à noite?" Respondi que estava no hospital, visitando um moribundo. Dom Antônio, um senhor de 86 anos que pedia para receber a extrema-unção. Passei 3 horas ao lado da cama dele. Mas quando precisei provar, ninguém acreditou. O único que podia confirmar minha presença no hospital era Isaías. Um mendigo. Morava na calçada, em frente à entrada de emergência. Ele me viu chegar e me viu sair. Mas no tribunal, o juiz descartou o depoimento dele. Falta de credibilidade.
Isaías era uma das pessoas que eu mais desprezei. Toda manhã ele pedia esmola na porta da igreja. Eu passava reto. Dizia que ele deveria procurar trabalho, não comida fácil. Ignorei seus pedidos de ajuda durante anos. E agora, quando eu precisava dele, ninguém dava valor à palavra dele. A perícia foi precisa demais. Meu DNA estava sob as unhas de Débora. Meu sangue no chão da sacristia. Testemunhas apareceram do nada. Disseram que me viram entrando sozinho com ela na igreja naquela noite. Tudo casava perfeitamente. Walter tentou me defender. Contratou peritos independentes. Questionou a cadeia de custódia das evidências. Mas o juiz bloqueava tudo. As provas eram esmagadoras. Manipuladas com perfeição. Mas esmagadoras. A diocese me abandonou. Padre Constantino, meu mentor, o homem que me ordenou, disse que não podia mais me visitar. Geraldo, eu preciso proteger a instituição. Fiquei sozinho. Minha mãe estava doente demais para me visitar. Walter ia todos os dias, mas eu via o cansaço nos olhos dele. A decepção. Ele acreditava em mim, mas até a fé dele estava sendo testada. No corredor da morte, passei noites inteiras acordado. Ouvia os gritos de outros condenados. Homens que choravam, que rezavam, que xingavam. Eu ficava em silêncio, porque não sabia o que dizer. Não sabia mais rezar. Foi na terceira semana que os sinais começaram. Acordei às 3 da manhã com um perfume. Rosas. Forte, doce, envolvente. Não havia flores na minha cela. Não havia nada além de concreto, grades e um colchão fino. Sentei na cama e olhei ao redor. O perfume estava em todo lugar. Respirei fundo, confuso. Achei que estava enlouquecendo. Deitei novamente, mas o cheiro não saía. Ficou comigo até o amanhecer. Na noite seguinte, aconteceu de novo. 3 da manhã. O perfume de rosas voltou. Mas dessa vez, vi algo. Uma vela acesa no canto da cela. Eu não tinha vela. Não tinha como acender fogo ali. Levantei devagar, com medo. Me aproximei. A chama dançava, calma, como se não houvesse vento. Esfreguei os olhos. Achei que estava sonhando. Mas quando estendi a mão, senti o calor. Era real. Na terceira noite, vi ela. Uma mulher, vestida de azul. Estava ajoelhada ao pé da minha cama, chorando em silêncio. Não consegui ver o rosto dela. Só a silhueta. O manto. As mãos postas. Fiquei paralisado. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia morrer ali mesmo. Quis falar, mas minha voz não saiu. Ela ficou ali por alguns minutos. Depois desapareceu. Sem som. Sem movimento brusco. Simplesmente sumiu. Contei para Walter. Ele me olhou com preocupação. Geraldo, você está sob muito estresse. É normal ter alucinações nessas condições. Eu não insisti, mas sabia que não era alucinação. Aquilo era real. Mais real do que qualquer coisa que eu já tinha vivido. Comecei a esperar pelas 3 da manhã. Ficava acordado, sentado na cama, olhando para o canto escuro, esperando ela aparecer. E ela aparecia. Sempre chorando. Sempre em silêncio. 3 semanas antes da execução, deixei de rezar. Não conseguia mais. Olhava para o crucifixo na parede e sentia raiva. Raiva de Deus. Raiva de tudo. Gritei uma noite. Por que você permite isso? Eu dediquei minha vida a te servir. Minha voz ecoou na cela. Ninguém respondeu. Só o silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Arranquei o crucifixo da parede e joguei no chão. Desabei. Chorei. Gritei de novo. Mas não havia resposta. Foi no silêncio que me dei conta. Eu nunca servi a Deus de verdade. Servi a minha própria vaidade. Ao meu senso de superioridade. Tratei Débora com desprezo. Humilhei o juiz publicamente. Desprezei os pobres como Isaías. Ignorei os que mais precisavam de mim. Usei minha batina como escudo. Como armadura. Mas por dentro, eu estava vazio. Oco. Frio. Talvez eu merecesse morrer. Não pelo crime que não cometi, mas pela dureza de coração que carreguei durante anos. Chorei até não ter mais lágrimas. Deitei no chão frio da cela. A frieza do concreto entrava pelos meus ossos. Fiquei ali, completamente quebrado. Sem forças.
Sem fé. Sem esperança. Pensei em minha mãe. Na dor que eu estava causando para ela. Pensei em Walter. No esforço que ele fazia para me defender. Pensei em Débora. Na forma como a tratei. Na frieza das minhas palavras. E pensei em Isaías. No desprezo que demonstrei por ele durante anos. Na madrugada anterior à execução, caí de joelhos. Não porque quis, mas porque minhas pernas não me sustentavam mais. Olhei para o crucifixo que eu tinha jogado no chão. Peguei ele com as mãos trêmulas. E falei. Não uma oração decorada. Não um salmo bonito. Apenas a verdade. Mãe Maria, eu não mereço sua misericórdia. Não mereço nada. Fui um padre ruim. Um homem ruim. Tratei as pessoas com dureza. Com soberba. Com desprezo. Mas se há alguma verdade em mim, mostra. Não por mim, mas para que minha mãe não morra acreditando que seu filho era um monstro. Minha voz estava quebrada. Rouca de tanto chorar. Senti uma vergonha esmagadora. De estar ali. Despido de toda dignidade. Apenas um homem assustado implorando por um milagre que achava impossível. Encostei a testa no chão frio. E esperei. Não sabia pelo quê. Talvez pela paz. Talvez pela coragem de enfrentar o que viria. Ou talvez, no fundo, por um sinal de que eu não estava completamente sozinho. O dia da execução chegou. Me acordaram às 5 da manhã. Um guarda abriu a cela e disse: "Está na hora, padre." Vesti a roupa que me deram. Uma calça simples, uma camisa branca. Nada de batina. Nada que me identificasse como padre. Andei pelo corredor. Passei pelas outras celas. Alguns presos gritaram. Outros rezaram. Um homem idoso fez o sinal da cruz quando passei. Eu não conseguia sentir nada. Só um vazio. Um cansaço profundo. Como se eu já estivesse morto por dentro. Me levaram para uma sala de espera. Walter estava lá. Minha mãe também. Ela estava numa cadeira de rodas. Magra. Pálida. Os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando me viu, tentou levantar. Mas não tinha forças. Ajoelhei na frente dela. Segurei suas mãos. Elas estavam frias. Trêmulas. "Mãe, me perdoa." Ela balançou a cabeça. "Não, meu filho. Você não fez nada. Eu sei que você não fez nada." As lágrimas dela caíam no meu rosto. Walter colocou a mão no meu ombro. Não disse nada. Não precisava. Eu sabia o que ele estava sentindo. Faltavam 15 minutos para me levarem para a câmara. Fechei os olhos. Tentei lembrar de uma oração. Qualquer uma. Mas minha mente estava em branco. Só conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Cada segundo era uma eternidade. Pensei em Débora. Pedi perdão a ela em silêncio. Pensei no juiz. Tentei não sentir raiva. Pensei em Isaías. Desejei ter sido diferente. Desejei ter sido melhor. Foi quando ouvi o barulho. Passos apressados no corredor. Vozes altas. O presídio inteiro entrou em alvoroço. A porta da sala se abriu com força. Um oficial entrou ofegante. "Parem tudo. Parem agora." Walter levantou. "O que está acontecendo?" O oficial respirava com dificuldade. "Tem um mendigo lá fora. Com repórteres. Ele trouxe provas. Provas de que o padre é inocente." Isaías estava lá. O homem que eu desprezei durante anos. O mendigo que dormia na calçada em frente ao hospital. Ele estava cercado de repórteres, câmeras, microfones. Segurava uma pasta velha, amassada, com papéis dentro. Walter correu até ele. Eu fiquei na sala, ainda algemado, sem entender o que estava acontecendo. Minha mãe segurou minha mão. Meu Deus, ela repetia, tremendo. Isaías entrou na sala acompanhado de 2 policiais e um promotor. Ele estava magro, sujo, os cabelos desgrenhados. Mas os olhos dele brilhavam. Uma clareza que eu nunca tinha visto antes. Ele me olhou e fez o sinal da cruz. "Padre, eu trouxe a verdade." A voz dele era firme. Sem hesitação. Colocou a pasta sobre a mesa. Tirou de dentro um pendrive. "Tem uma câmera de segurança no mercado da esquina da igreja. Ninguém sabia. Nem a polícia procurou. Mas ela estava lá. Gravando tudo." O promotor pegou o pendrive. Conectou no notebook que estava na sala.
Todos se aproximaram. Eu também. A imagem apareceu na tela. Era a rua em frente à igreja. Data e hora marcadas no canto inferior. O dia em que Débora foi morta. Vi quando ela chegou, sozinha, às 7:30 da noite. Entrou pela porta lateral. Alguns minutos depois, um homem apareceu. Olhei mais de perto. Reconheci imediatamente. Valdir Costa. O marido dela. Valdir entrou pela mesma porta que Débora tinha usado. A câmera mostrava ele olhando para os lados, nervoso. Depois sumiu dentro da igreja. 20 minutos se passaram. Ele saiu correndo, com a camisa rasgada, as mãos trêmulas. Entrou num carro que estava estacionado mais adiante e fugiu. Eu estava no hospital naquele horário. Não havia como eu ter estado lá. A verdade estava diante dos nossos olhos. Mas não era só isso. Isaías avançou o vídeo. Mostrou outra gravação. 3 dias antes do crime. Valdir estava conversando com alguém num beco próximo à igreja. A imagem era um pouco escura, mas dava para ver. O outro homem entregou um envelope para Valdir. Dinheiro. Muito dinheiro. Quando o homem virou o rosto para a câmera, meu coração quase parou. Era o juiz Armando Peixoto. O silêncio na sala era ensurdecedor. O promotor olhou para o juiz através da tela. Depois olhou para mim. Padre Geraldo, o senhor está livre. Não consegui reagir. As palavras não faziam sentido. Livre? Como assim livre? Walter me abraçou. Minha mãe chorou. Isaías ficou de pé, encostado na parede, observando tudo. Eu olhei. Ele sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Pediram para Isaías explicar como encontrou as gravações. Ele sentou numa cadeira, respirou fundo. Eu acordei 5 noites seguidas às 3 da manhã. Sempre no mesmo horário. E sempre tinha uma mulher no meu barraco. Vestida de azul. Um manto azul. Sabe? Ela não falava muito. Só dizia: procura a verdade na loja da esquina. Não deixa um inocente morrer. Eu não entendia. Achei que estava ficando louco. Ele continuou. Mas ela aparecia todo dia. Sempre chorando. Sempre pedindo. Até que no 5º dia, eu levantei e fui até o mercado. Falei com o dono. Pedi para ver as câmeras. Ele achou estranho. Disse que ninguém nunca tinha perguntado sobre isso. Mas me deixou ver. E foi quando eu achei. Achei tudo. Isaías olhou para mim. A mulher de azul me disse que o Senhor precisava passar por isso, para se tornar quem Deus sempre quis que o Senhor fosse. Senti um arrepio. A mulher de azul. A mesma que apareceu na minha cela. A mesma que chorava ao pé da minha cama. Ela não estava apenas comigo. Estava com Isaías também. Guiando ele. Mostrando o caminho. Salvando minha vida. Não consegui segurar as lágrimas. Caí de joelhos ali mesmo, na frente de todos. Chorei como nunca tinha chorado antes. Não era só alívio. Era vergonha. Era gratidão. Era consciência de que eu não merecia nada daquilo. Valdir Costa foi preso no mesmo dia. Confessou tudo. Disse que matou Débora num ataque de ciúmes. Achava que ela estava tendo um caso. Entrou na igreja. Discutiram. Ele perdeu o controle e a estrangulou. Depois, procurou o juiz Armando. Sabia da rixa entre nós. O juiz viu ali uma oportunidade de vingança. Pagou Valdir para sujar meu nome. Forjou as provas. Suborno de peritos. Testemunhas falsas. Tudo meticulosamente planejado. O juiz Armando foi preso 1 hora depois. Tentou fugir, mas foi interceptado no aeroporto. Quando a polícia o levou, ele me olhou com o mesmo ódio de sempre. Mas eu não senti raiva. Senti pena. Pena de um homem que deixou a vingança consumir sua alma. Pena de alguém que usou o poder para destruir ao invés de proteger. Rezei por ele naquela noite. Rezei para que ele encontrasse a paz que eu estava começando a encontrar. Quando saí do corredor da morte, o sol estava se pondo. Não via o pôr do sol há meses. A luz alaranjada tocou meu rosto. Fechei os olhos e respirei. O ar era diferente. Mais leve. Walter estava ao meu lado. Minha mãe também, ainda na cadeira de rodas. Ela segurou minha mão e disse: eu sempre soube, meu filho. Sempre soube que você era inocente. Abracei ela. Senti o corpo frágil dela nos meus braços. Prometi que nunca mais a decepcionaria.
A imprensa estava na porta do presídio. Câmeras, flashes, perguntas gritadas de todos os lados. Padre Geraldo, como se sente? Vai processar o juiz? Vai voltar para a igreja? Não respondi nada. Só andei. Walter abriu caminho. Isaías estava lá também, afastado da multidão. Soltei a mão de Walter e fui até ele. A multidão silenciou. Me ajoelhei diante de Isaías. Ali, na frente de todos. Me perdoa, eu disse. Me perdoa por todas as vezes que passei por você sem olhar. Por todas as vezes que te ignorei. Por todas as vezes que te tratei como se você fosse invisível. Isaías me levantou. Segurou meus ombros. Padre, aquela senhora de azul me disse que o senhor precisava passar por isso para se tornar quem Deus sempre quis que fosse. Ele me abraçou. Um abraço apertado. E eu chorei no ombro dele. Chorei por tudo que perdi. Por tudo que ganhei. Por tudo que entendi tarde demais. Os primeiros dias de liberdade foram estranhos. Eu não sabia como agir. Como andar na rua sem sentir medo. Como dormir sem acordar às 3 da manhã esperando ver a mulher de azul. Fiquei na casa de Walter. Ele me deu um quarto, roupas limpas, comida quente. Mas eu me sentia deslocado. Como se não pertencesse mais a lugar nenhum. Minha mãe melhorou aos poucos. Ver que eu estava livre trouxe vida de volta para ela. Mas eu sabia que as marcas daquele período nunca sairiam completamente. A diocese me procurou uma semana depois. Padre Constantino veio pessoalmente. Sentou na sala de Walter, tomou café, falou sobre o tempo. Evitou o assunto principal o máximo que pôde. Até que não deu mais. Geraldo, a arquidiocese quer te reintegrar. Você pode voltar para a paróquia. Pode retomar seu ministério. Olhei para ele. O homem que me ordenou. O homem que me abandonou quando eu mais precisei. Não senti raiva. Só tristeza. Padre Constantino, eu não quero voltar para a paróquia. Ele pareceu surpreso. Mas Geraldo, você é inocente. Foi tudo esclarecido. As pessoas vão te receber bem. Balancei a cabeça. Não é sobre isso. Eu não posso voltar para aquela vida. Porque aquela vida me transformou em alguém que eu não quero mais ser. Ele ficou em silêncio. Depois assentiu. Entendo. O que você pretende fazer então? Passei dias pensando, rezando, tentando entender o que Deus queria de mim. Até que a resposta veio. Não em forma de voz. Não em forma de visão. Mas em forma de paz. Uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Procurei Isaías. Ele ainda morava na rua. No mesmo barraco de papelão onde a mulher de azul apareceu para ele. Sentei ao lado dele numa noite fria. Isaías, me ensina a viver como você. Ele riu. Padre, eu não sei viver. Eu só sobrevivo. Mas você sabe ver as pessoas, eu disse. Você enxerga onde eu era cego. Você ouve onde eu era surdo. Quero aprender isso. Isaías ficou sério. O senhor quer mesmo viver na rua? Assenti. Não para sempre. Mas quero entender. Quero estar perto de quem eu sempre desprezei. Quero servir de verdade. Ele colocou a mão no meu ombro. Então vem. Mas aviso logo, não é fácil. A rua não perdoa. E as pessoas vão te julgar. Comecei devagar. Passei a visitar a comunidade de rua todas as manhãs. Levava café, pão, conversava. Aprendi os nomes. Seu José, que perdeu a família num acidente e nunca se recuperou. Dona Maria, que fugiu de um casamento violento e acabou nas ruas. Toninho, jovem viciado que queria se livrar das drogas mas não sabia como. Cada um tinha uma história. Cada um tinha uma dor. E eu, que antes via apenas mendigos, agora via pessoas. Padre Constantino voltou a me procurar. Dessa vez com uma proposta diferente. Geraldo, há uma comunidade em São Paulo. Debaixo de um viaduto. Eles pediram um padre. Alguém que queira ficar com eles. Não numa paróquia bonita. Mas ali. No meio deles. Meu coração disparou. Eu quero. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. Eu sabia que você ia dizer isso. Organizaram tudo. Em 2 semanas, eu estaria indo para São Paulo. Despedi de Walter numa manhã chuvosa. Ele me abraçou forte. Você tem certeza disso, Geraldo?
Olhei nos olhos dele. Tenho. Pela primeira vez na vida, tenho certeza do que estou fazendo. Ele assentiu. Então vai. E seja feliz. Minha mãe também estava lá. Mais forte agora. Ela segurou meu rosto com as duas mãos. Meu filho, eu sempre soube que você tinha um coração bom. Só estava escondido. Agora ele está livre. Beijei a testa dela. Prometi visitar sempre que pudesse. São Paulo me recebeu com um barulho que só uma metrópole pode ter. Carros, buzinas, gente correndo de um lado para o outro. Ninguém olha para ninguém. Todo mundo ocupado demais para ver o sofrimento ao redor. Cheguei no viaduto no final da tarde. Havia dezenas de barracos montados embaixo da estrutura de concreto. Crianças correndo, mulheres cozinhando em fogareiros improvisados, homens sentados em silêncio, olhando o vazio. Me apresentei. Meu nome é Geraldo. Sou o padre. Vim para ficar com vocês. Uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos, se aproximou. Padre, o senhor veio visitar ou veio morar? Olhei ao redor. Vim morar. Se vocês me aceitarem. Ela sorriu. Nunca tivemos um padre morando aqui. Só aqueles que vêm, rezam uma missa e vão embora. Estendi a mão. Eu não vou embora. Meu lugar agora é aqui. Montei meu barraco ao lado do de Isaías de São Paulo, um senhor de 70 anos que perderá tudo no incêndio. Ele me ajudou a armar a lona, a organizar o colchão fino que eu trazia. Padre, o senhor vai sentir frio à noite. Aqui o vento atravessa tudo. Eu sorri. Tudo bem. Eu já passei por coisa pior. Ele me olhou com curiosidade. Contei minha história. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei, disse apenas: então o senhor sabe o que é ser desprezado. Isso é bom. Aqui, todo mundo sabe. Celebrei minha primeira missa debaixo do viaduto numa sexta-feira à noite. Não tinha altar bonito. Não tinha paramentos caros. Só uma caixa de madeira coberta com um pano branco. Uma vela acesa. E o pão e o vinho que consegui com doações. As pessoas se sentaram no chão. Alguns em cadeiras quebradas. Crianças corriam ao redor. O barulho dos carros lá em cima era constante. Mas naquele momento, senti uma presença que nunca senti nas missas solenes da paróquia. Comecei falando sobre misericórdia. Sobre como Deus não nos julga pela nossa aparência, mas pelo nosso coração. Sobre como Jesus viveu entre os desprezados, tocou os leprosos, comeu com os pecadores. Vi lágrimas nos olhos de muitos. Dona Marlene, uma senhora que vendia balas no semáforo, levantou a mão. Padre, Deus ainda olha pra gente, mesmo a gente sendo assim? Minha voz falhou. Dona Marlene, Deus nunca parou de olhar. Nós é que paramos de acreditar que Ele olha. Depois da missa, as pessoas vieram conversar. Queriam contar suas histórias. Queriam ser ouvidas. Seu Antônio, ex-caminhoneiro que perdeu a família num acidente, disse que não rezava há 10 anos. Achei que Deus tinha me abandonado, padre. Segurei a mão dele. Seu Antônio, Deus nunca abandona. Nós é que às vezes nos perdemos. Mas Ele sempre está esperando. Ele chorou. Chorou como uma criança. E eu chorei com ele. Você já se sentiu invisível? Já passou por alguém e percebeu que a pessoa olhou através de você, como se você não existisse? Foi isso que eu fiz durante anos. Olhei através das pessoas. Não as vi. Não as escutei. Não me importei. Mas ali, debaixo daquele viaduto, eu finalmente enxerguei. E o que vi me quebrou. E me reconstruiu. Porque entendi que servir a Deus nunca foi sobre regras. Foi sempre sobre amor. Os primeiros meses foram os mais difíceis. O frio da madrugada penetrava pelos ossos. O barulho dos carros lá em cima nunca parava. Às vezes eu acordava sobressaltado, achando que ainda estava na cela do corredor da morte. Mas então olhava ao redor e via os barracos, as lonas balançando com o vento, e lembrava onde estava. Lembrava porque escolhi estar ali. Aprendi a cozinhar em fogareiro. Dona Cida me ensinou. Ela era mãe de 4 filhos, todos vivendo debaixo do viaduto. O marido tinha ido embora anos atrás. Ela vendia pano de prato no centro da cidade para sustentar as crianças. Padre, o senhor precisa saber fritar um ovo direito. Senão vai passar fome aqui. Ela ria enquanto me ensinava. As crianças dela ficavam ao meu redor,
curiosas com aquele padre diferente que morava num barraco igual ao delas. Comecei a visitar cada família. Sentava com eles, ouvia suas histórias, rezava quando pediam. Seu João tinha diabetes. Não conseguia comprar insulina. Levei ele no posto de saúde, enfrentei filas, briguei com atendentes que o tratavam com desprezo. Ele é gente como você. Eu disse para uma enfermeira que virou o rosto quando João se aproximou. Ele merece ser tratado com dignidade. Ela me olhou irritada, mas atendeu. Tinha também o Paulo. 23 anos. Viciado em crack. Os olhos sempre vermelhos, as mãos tremendo. Ele evitava todo mundo. Ficava num canto, sozinho, olhando para o nada. Tentei me aproximar várias vezes. Ele me enxotava. Sai daqui, padre. Você não entende nada. Mas eu não desisti. Todo dia passava por ele, cumprimentava, oferecia comida. Até que uma noite ele me chamou. Padre, por que você se importa? A voz dele estava quebrada. Sentei ao lado dele no chão sujo. Por que você importa, Paulo? Não importa o que você fez. Não importa onde você está. Você importa. Ele começou a chorar. Eu matei minha mãe, padre. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Não com minhas mãos, mas com meu vício. Ela morreu do coração. De tanto sofrer vendo eu me destruir. Eu matei ela. Coloquei a mão no ombro dele. Paulo, sua mãe te amava. E onde quer que ela esteja, ainda te ama. E Deus também te ama. Não importa o que aconteceu. O que importa é o que você vai fazer agora. Ele olhou para mim. Mas eu não consigo parar, padre. Eu tento, mas não consigo. Segurei as mãos dele. Então vamos tentar juntos. Eu vou estar aqui. Todo dia. Você não vai fazer isso sozinho. Passei a acompanhar Paulo na luta contra o vício. Alguns dias eram bons. Ele ficava limpo, conversava, até sorria. Outros dias eram terríveis. Ele sumia, voltava drogado, agressivo. Mas eu não desisti, porque finalmente entendi o que é misericórdia. Não é só perdoar uma vez. É perdoar sempre. É estar presente sempre. É não abandonar, mesmo quando parece impossível. As missas debaixo do viaduto se tornaram o momento mais esperado da semana. Vinham pessoas de outros lugares também. Moradores de rua de outras regiões. Curiosos. Até algumas famílias que moravam em casas próximas começaram a aparecer. Padre, aqui a gente se sente em casa, disse Dona Teresa, uma senhora que trabalhava como diarista. Na igreja da paróquia, a gente é olhado com desprezo. Aqui, todo mundo é igual. Comecei a realizar batizados. Casar casais que viviam juntos há anos, mas nunca tiveram chance de oficializar a união. O primeiro casamento foi de Dona Cida e seu Marcos, um catador de papel que se apaixonou por ela. Eles não tinham roupas bonitas. Não tinham anéis caros. Mas tinham amor. E foi o casamento mais bonito que eu já celebrei. Todo mundo chorou. Até as crianças ficaram quietas, sentindo a solenidade daquele momento. Padre Constantino me visitou alguns meses depois. Ele chegou de carro, desceu com cuidado, olhando ao redor como se estivesse em outro planeta. Quando me viu, parou. Geraldo, você emagreceu. Sorri. A comida aqui não é das melhores. Mas é o que tem. Ele olhou para os barracos, para as pessoas, para as crianças correndo. Você está feliz aqui? Respirei fundo. Estou em paz. E isso é mais do que eu tive a vida inteira. Conversamos enquanto caminhávamos entre os barracos. Apresentei as pessoas para ele. Seu João, Dona Cida, Paulo, que estava 2 semanas limpo e trabalhando como ajudante numa construção. Padre Constantino ouviu, observou, assentiu. Quando nos despedimos, ele segurou minha mão. Geraldo, você encontrou sua vocação. De verdade. Eu peço perdão por não ter estado ao seu lado quando você mais precisou. Mas agradeço a Deus por ter te trazido até aqui. Walter também veio me visitar. Trouxe minha mãe. Ela estava mais forte, andando com uma bengala. Quando me viu, abriu os braços. Meu filho, você tá bem? Abracei ela forte. Mãe, eu nunca estive tão bem. Ela olhou ao redor, viu as pessoas me cumprimentando, viu as crianças correndo até mim, viu o carinho com que todos me tratavam. Agora eu entendo, Geraldo.
Agora eu entendo o que Deus queria de você. Uma noite, acordei às 3 da manhã. O horário de sempre. Mas dessa vez não foi com medo. Foi com uma sensação estranha. Paz. Olhei ao redor do meu barraco. E vi ela. A mulher de azul. Estava de pé, no canto, me olhando. Não estava chorando. Estava sorrindo. Um sorriso suave, maternal. Quis falar, mas as palavras não saíram. Ela fez o sinal da cruz sobre mim. E desapareceu. Não senti medo. Senti gratidão. Porque entendi que ela sempre esteve comigo. Nos momentos de desespero e nos momentos de paz. Comecei a escrever minha história. Não para me glorificar, mas para que outros entendam que Deus age de formas que não compreendemos. Que às vezes precisamos cair para aprender a levantar. Que às vezes precisamos perder tudo para ganhar o que realmente importa. Escrevi sobre a rigidez que me aprisionou. Sobre a condenação injusta. Sobre a mulher de azul. Sobre Isaías. Sobre a libertação. E sobre a verdadeira liberdade que encontrei debaixo de um viaduto em São Paulo. Paulo conseguiu ficar limpo por 6 meses. Foi o período mais longo desde que começou a usar drogas. Arrumou emprego fixo numa construção. Alugou um quartinho numa pensão próxima. Mas continuava vindo para o viaduto todos os dias. Padre, aqui é minha família. Eu não vou abandonar vocês. Ele ajudava a Dona Cida com as crianças. Levava comida para seu João. Se tornou uma referência para outros jovens que lutavam contra o vício. Mas a recaída veio. Numa sexta-feira à noite, Paulo desapareceu. Passou o sábado inteiro fora. Quando voltou no domingo de manhã, estava destruído. Drogado, sujo, machucado. Caiu no chão na entrada do viaduto. Corri até ele. Paulo, o que aconteceu? Ele não conseguia falar direito. Só chorava. Eu sou fraco, padre. Eu sou fraco. Carreguei ele até meu barraco. Limpei os ferimentos. Fiquei ao lado dele enquanto ele passava pela crise de abstinência. Foram 3 dias de inferno. Paulo gritava, tremia, vomitava, pedia pela droga, me xingava, me implorava para deixá-lo ir. Mas eu não deixei. Segurei a mão dele. Rezei com ele. Coloquei panos frios na testa dele. Dona Cida ajudou. Seu Marcos também. Todos da comunidade se revezaram para cuidar dele. No 3º dia, a febre passou. Ele abriu os olhos e me viu sentado ao lado. Padre, por que você não me abandonou? Porque eu sei o que é ser abandonado, eu disse. E jurei que nunca faria isso com ninguém. Paulo começou a chorar de novo. Mas dessa vez era diferente. Não era desespero. Era alívio. Eu vou conseguir, padre. Eu prometo que vou conseguir. Abracei ele. Eu sei que vai. E eu vou estar aqui. Sempre. Paulo voltou para a pensão uma semana depois. Voltou para o trabalho. E até hoje, 3 anos depois, continua limpo. Casou, teve um filho, e toda semana volta para visitar a comunidade. As histórias de transformação começaram a se multiplicar. Seu João conseguiu controlar a diabetes. Dona Cida arrumou um emprego fixo como cozinheira numa escola. As crianças dela voltaram a estudar. Seu Marcos montou uma cooperativa de catadores e hoje tem renda estável. Cada vitória era comemorada por todos. Porque ali, debaixo do viaduto, ninguém vencia sozinho. Todos se apoiavam. Todos se sustentavam. Mas nem tudo era vitória. Tivemos perdas também. Dona Marlene, a senhora que vendia balas, morreu de pneumonia num inverno rigoroso. Fizemos o velório debaixo do viaduto. Todo mundo chorou. Ela não tinha família. Mas ali, ela tinha dezenas de filhos. Celebrei a missa de corpo presente. Falei sobre como ela sempre tinha um sorriso, mesmo nas piores situações. Como ela dividia o pouco que tinha. Como ela era luz num lugar de sombras. Enterramos Dona Marlene num cemitério público. Pagamos o enterro com vaquinha da comunidade. Todos foram. Até as crianças. Na hora de cobrir o caixão, seu João disse, Dona Marlene, a senhora foi mais mãe pra gente do que muita gente que tem sangue em comum. Obrigado por tudo. Jogou uma rosa sobre o caixão. Todos fizeram o mesmo. E ali, naquele cemitério simples, senti a presença de Deus mais forte do que em qualquer catedral. Os anos passaram.
Minha vida se tornou completamente diferente do que eu imaginava quando entrei para o seminário. Eu achava que ser padre era estar num altar, vestindo paramentos bonitos, celebrando em igrejas imponentes. Mas descobri que ser padre é estar onde Cristo estaria. E Cristo estaria debaixo do viaduto. Estaria com os famintos, com os doentes, com os desprezados. Aprendi os nomes de cada pessoa. Visitei seus barracos. Chorei com suas dores. Celebrei suas vitórias. Walter continuou me visitando regularmente. Trouxe outros advogados para ajudar a comunidade com questões legais. Conseguiu documentos para pessoas que viviam sem identidade há anos. Ajudou a regularizar a situação de crianças que não tinham certidão de nascimento. Geraldo, você me ensinou que a advocacia não é só ganhar dinheiro. É fazer justiça de verdade. Ele abraçava as pessoas, ouvia suas histórias, lutava por elas nos tribunais. Minha mãe faleceu 5 anos depois da minha libertação. Morreu em paz, na cama, rodeada por mim e Walter. As últimas palavras dela foram: Geraldo, eu sempre soube que você tinha um coração bom. Agora o mundo inteiro sabe também. Segurei a mão dela até o último suspiro. Chorei. Chorei muito. Mas também agradeci. Agradeci por ela ter acreditado em mim quando ninguém mais acreditava. Por ter me esperado. Por ter me amado incondicionalmente. O juiz Armando Peixoto morreu na prisão. Ataque cardíaco. Quando recebi a notícia, não senti satisfação. Senti tristeza. Tristeza por uma vida desperdiçada em ódio e vingança. Rezei por ele. Rezei para que encontrasse paz na eternidade. Porque aprendi que guardar rancor não liberta ninguém. Só aprisiona ainda mais. E eu já tinha estado preso demais. Não queria mais carregar correntes, nem mesmo as invisíveis. Isaías, aquele que salvou minha vida, também veio morar debaixo do viaduto em São Paulo. Ele dizia que queria estar perto de mim. Padre, a mulher de azul me disse que meu trabalho não estava completo. Que eu precisava continuar cuidando do Senhor. Construiu seu barraco ao lado do meu. Todas as madrugadas, às 3 horas, acordávamos juntos. Rezávamos juntos. Agradecíamos juntos. Pela vida. Pela liberdade. Pela misericórdia que não merecíamos, mas recebemos mesmo assim. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente o plano. Não o meu plano. O plano de Deus. Eu precisava ser quebrado. Precisava perder tudo. Precisava enfrentar a morte para entender a vida. Porque enquanto eu estava seguro na paróquia, vestido com minha batina, protegido pela instituição, eu não era padre de verdade. Era apenas um funcionário religioso. Cumprindo protocolos. Julgando. Condenando. Afastando as pessoas de Deus em vez de aproximá-las. Mas no corredor da morte, despido de toda dignidade, enfrentando a injustiça, experimentando desprezo, eu finalmente entendi o que Cristo sentiu. Entendi a dor da traição, a solidão do abandono, a agonia da condenação injusta. E quando toquei o fundo, quando não havia mais nada a perder, foi lá que encontrei a Deus de verdade. Não no crucifixo da parede, mas no silêncio do meu coração quebrado. A mulher de azul não apareceu mais. Mas sinto a presença dela todos os dias. No cheiro de rosas que às vezes invade o viaduto sem explicação. No sorriso de uma criança. Na lágrima de gratidão de alguém que foi ajudado. Na paz que enche meu coração mesmo quando durmo num colchão fino no chão frio. Ela não precisava mais aparecer. Porque finalmente entendi a mensagem. Servir não é mandar. Amar não é julgar. E ser padre não é estar acima das pessoas. É estar com elas. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Para mim, foi quando perdi tudo. Quando estava a minutos de ser executado por um crime que não cometi. Quando não havia mais esperança humana. Foi ali que a paz divina me encontrou. E foi ali que eu finalmente nasci de verdade. Não mais como o padre Geraldo Tavares, o rígido, o inflexível, o juiz das almas alheias. Mas como Geraldo, servo dos últimos, irmão dos desprezados, testemunha da misericórdia que transforma, liberta e salva. Começaram a chegar pessoas de outros lugares. Gente que ouvia falar do padre que morava debaixo do viaduto. Vinham curiosos, descrentes, alguns até com ironia. Padre, o senhor realmente dorme aqui? Eu mostrava meu barraco. O colchão fino. As poucas roupas penduradas num arame. A Bíblia gasta sobre uma caixa de madeira. Durmo. E nunca dormi tão bem.
A ironia nos olhos deles se transformava em espanto. Alguns ficavam. Outros iam embora incomodados. Porque é mais fácil ajudar os pobres de longe do que viver entre eles. Um dia chegou uma moça. Devia ter uns 25 anos. Roupa cara, carro importado estacionado na rua. Ela desceu com cuidado, segurando a bolsa com força, olhando ao redor com medo. Estou procurando o Padre Geraldo. Me aproximei. Sou eu. Ela me olhou de cima a baixo. Eu estava com uma calça velha, uma camisa surrada, as mãos sujas de terra porque tinha acabado de ajudar a plantar uns vasos com as crianças. O senhor é padre mesmo? Sorri. Sou. Em que posso ajudá-la? Ela se chamava Fernanda. Sentamos num banco improvisado perto do meu barraco. Ela não sabia como começar. Mexia nas mãos, olhava para o chão, respirava fundo. Padre, eu tenho tudo. Dinheiro, casa, carro, viagens. Mas me sinto vazia. Completamente vazia. Acordo todos os dias sem motivo para viver. Meus pais dizem que eu sou louca. Que eu deveria agradecer por ter o que tenho. Mas eu não consigo sentir nada. Só um buraco dentro de mim que não se enche com nada. Ouvi em silêncio. Quando ela terminou, peguei a mão dela. Fernanda, você não está louca. Você está perdida. E ser perdido não tem nada a ver com dinheiro ou posição social. Tem a ver com propósito. Com sentido. Você já perguntou a Deus o que Ele quer de você? Ela balançou a cabeça. Eu não acredito em Deus, Padre. Acho que se Ele existisse, não permitiria tanto sofrimento no mundo. Apontei para as pessoas ao nosso redor. Olha essas pessoas. Elas têm muito menos que você. E muitas delas são felizes. Sabe por quê? Fernanda olhou. Viu Dona Cida rindo com as crianças. Viu seu Marcos cantando enquanto separava papelão. Viu Paulo ensinando um menino a ler. Porque elas encontraram algo maior do que elas mesmas. Encontraram comunidade. Propósito. Amor. Não o amor romântico que a gente vê nos filmes. Mas o amor de servir, de estar presente, de fazer diferença na vida de alguém. Fernanda começou a chorar. Mas eu não sei fazer nada disso, Padre. Eu não sei amar assim. Ninguém nasce sabendo, eu disse. Eu mesmo passei a maior parte da minha vida sem saber. Mas a gente aprende. Se você quiser, fica aqui hoje. Ajuda a gente. Conversa com as pessoas. Escuta as histórias delas. E no final do dia, você me diz se ainda se sente vazia. Ela hesitou. Olhou para o relógio caro no pulso. Depois olhou para as crianças correndo. Tudo bem. Eu fico. Fernanda passou o dia inteiro conosco. Ajudou Dona Cida a cozinhar. Brincou com as crianças. Ouviu a história de seu João sobre como perdeu a família. Chorou quando Paulo contou sobre sua luta contra o vício. No final do dia, quando o sol começou a se pôr, ela me procurou. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia algo diferente. Um brilho. Uma luz que não estava lá de manhã. Padre, eu nunca me senti tão útil na vida. Essas pessoas me receberam como se eu fosse da família. Me abraçaram. Me agradeceram. Só por estar presente. Só por escutar. Sorri. É isso, Fernanda. Às vezes a gente procura sentido em coisas grandes, complicadas. Mas o sentido está nas coisas simples. Em estar presente. Em servir. Em amar. Ela me abraçou. Posso voltar? Segurei os ombros dela. Pode. Sempre pode. Aqui você tem uma família. Fernanda voltou. Toda semana. Trazia comida, roupas, remédios. Mas mais do que isso, trazia presença. Conversava, ouvia, abraçava. 6 meses depois, ela me procurou de novo. Padre, eu larguei meu emprego. Vou trabalhar numa ONG que ajuda moradores de rua. Não vou ganhar quase nada. Mas pela primeira vez na vida, eu acordo com vontade de viver. Com propósito. Abracei ela. Fernanda, você encontrou o que procurava. Não porque veio até aqui, mas porque se permitiu ser tocada pela dor do outro. Histórias como a de Fernanda se multiplicaram. Pessoas que vinham vazias e saíam cheias. Não de respostas prontas, mas de experiência, de encontro real com o sofrimento e com a esperança que nasce justamente ali, no meio da dor.
Começamos a receber grupos de universidades, estudantes de psicologia, assistência social, medicina. Queriam entender como aquela comunidade funcionava. Como conseguíamos criar laços tão fortes em meio a tanta precariedade. Eu sempre dizia a mesma coisa. Não é sobre método. É sobre presença. Sobre olhar nos olhos. Sobre chamar pelo nome. Sobre respeitar a dignidade de cada pessoa, independente de onde ela dorme ou do que ela veste. Alguns entendiam imediatamente. Outros demoravam. Mas todos saíam diferentes. Porque é impossível olhar nos olhos de alguém que sofre e continuar o mesmo. Um dia chegou um seminarista. Jovem, 20 e poucos anos, cheio de ideias sobre o que era ser padre. Ficou uma semana conosco. No primeiro dia, tentou pregar para todo mundo. Falava de pecado, de salvação, de regras. As pessoas ouviram por educação, mas não se conectaram. No segundo dia, ele percebeu que ninguém estava prestando atenção. Veio até mim frustrado. Padre Geraldo, essas pessoas não querem ouvir sobre Deus. Sentei com ele. Elas querem ouvir sobre Deus, sim, mas não em forma de sermão. Elas querem ver Deus. E elas veem Deus quando você lava o pé de um doente. Quando você abraça uma criança. Quando você chora com quem chora. São Francisco dizia, pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. O seminarista ficou em silêncio. No terceiro dia, ele começou a ajudar sem falar. No quarto dia, estava conversando de igual para igual. No quinto dia, chorava junto com seu João. No último dia, ele me abraçou. Padre, eu vim ensinar, mas fui eu quem aprendeu. A comunidade debaixo do viaduto se tornou conhecida. Começaram a vir jornalistas. Fizeram reportagens. Algumas pessoas criticaram. É assistencialismo. Não resolve o problema. Eu sempre respondia, não resolve o problema de todos. Mas resolve o problema de alguém. E esse alguém tem nome, tem rosto, tem história. E para ele, faz toda a diferença. Porque aprendi que não dá para salvar o mundo inteiro. Mas dá para salvar uma pessoa. E essa pessoa pode salvar outra. E assim o reino de Deus se constrói. Um abraço de cada vez. Walter trouxe uma notícia que eu não esperava. Estávamos sentados no meu barraco, tomando o café que Dona Cida tinha feito. Geraldo, a arquidiocese quer oficializar o trabalho aqui. Querem criar uma paróquia debaixo do viaduto. Com você como pároco oficial. Fiquei em silêncio. Uma paróquia. Oficial. Com estrutura. Com reconhecimento. Parte de mim se alegrou. Mas outra parte sentiu medo. Medo de que a institucionalização matasse a essência do que estávamos fazendo. Walter, eu não quero perder isso aqui. Não quero que vire só mais uma igreja com horários e protocolos. Aqui a gente celebra quando precisa celebrar. Abraça quando precisa abraçar. Chora quando precisa chorar. Não tem hora marcada para o Espírito Santo agir. Ele assentiu. Eu sei. E foi isso que eu disse para o bispo. Ele entende. Quer preservar a essência. Mas também quer dar suporte. Recursos. Proteção legal. Você não vai estar sozinho mais. Pensei durante dias. Conversei com as pessoas da comunidade. Seu João disse, Padre, se for para continuar do jeito que é, eu acho bom. A gente precisa de ajuda. Mas se for para mudar, para ficar cheio de regra, eu prefiro do jeito que está. Dona Cida concordou. A gente gosta daqui porque aqui não tem julgamento. Todo mundo é bem-vindo. Rico, pobre, viciado, ex-presidiário. Todo mundo. Se virar paróquia oficial, isso vai continuar. Marquei uma reunião com o bispo. Dom Fernando era um homem idoso, de olhos gentis, que me recebeu com um abraço. Padre Geraldo, sua história me tocou profundamente. O que você fez aqui é o que a igreja deveria fazer em todo lugar. Estar com o povo, não acima dele. Sentamos. Expliquei minhas preocupações. Ele ouviu com atenção. Geraldo, eu não quero mudar nada. Quero apenas formalizar para que você tenha proteção. Para que possamos enviar recursos. Para que outros padres possam aprender com você. Aceitei. Com uma condição. Dom Fernando, eu não quero construir uma igreja de alvenaria. Quero que continue sendo debaixo do viaduto. Com lonas. Com simplicidade.
Porque essa simplicidade é o que nos mantém perto das pessoas. Ele sorriu. Concordo. E é exatamente isso que vamos fazer. 3 meses depois, a paróquia Nossa Senhora das Ruas foi oficialmente criada. A primeira paróquia do Brasil debaixo de um viaduto. A primeira paróquia sem paredes, sem torre, sem sinos. Mas com muito amor. A notícia se espalhou. Vieram padres de todo o país para conhecer o trabalho. Alguns apoiaram. Outros criticaram. Isso é um desrespeito ao sagrado. Igreja tem que ser em lugar digno, com estrutura. Eu sempre respondia: o sagrado não está nas paredes. Está nas pessoas. Jesus nasceu numa estrebaria. Viveu entre pescadores. Morreu entre ladrões. Onde está o desrespeito? Alguns entendiam. Outros iam embora balançando a cabeça. Mas a maioria apoiou. Começaram a chegar doações. Conseguimos montar uma enfermaria básica para atender os doentes. Uma salinha para as crianças estudarem. Uma cozinha comunitária maior. Mas mantivemos a essência. Nada de luxo. Tudo simples, funcional, voltado para servir. E as pessoas continuaram vindo. Porque sabiam que ali não seriam julgadas. Seriam acolhidas. Paulo se tornou um dos principais líderes da comunidade. Ele coordenava o grupo de apoio para pessoas em recuperação. Usava sua própria história para inspirar outros. Eu estava morto. Mas o padre Geraldo não desistiu de mim. Dona Cida não desistiu. Seu Marcos não desistiu. Então eu também não vou desistir de vocês. Via jovens chorando nos braços dele. Homens destruídos pela droga encontrando esperança nas palavras de alguém que viveu o mesmo inferno. Seu João virou o responsável pela pastoral da saúde. Mesmo com suas limitações físicas, visitava os doentes, levava remédios, acompanhava em consultas. Padre, eu sofri tanto com essa doença. Se eu posso ajudar alguém a não passar pelo que eu passei, já valeu a pena. Dona Cida liderava a pastoral da família. Visitava barracos, conversava com mães, ajudava a resolver conflitos. Era mãe de todos. Quando alguém precisava, era ela quem estava lá. A estrutura cresceu, mas o coração permaneceu o mesmo. Eu continuava dormindo no meu barraco. Continuava acordando às 3 da manhã para rezar. Continuava celebrando missas no chão de concreto. Porque sabia que no dia em que eu deixasse de viver como eles viviam, perderia o direito de estar ali. Não por arrogância, mas por coerência. Porque não dá para pregar sobre simplicidade e viver no conforto. Às vezes eu pensava em Débora. Na mulher que eu desprezei. Na mulher por cuja morte eu fui injustamente condenado. E eu pedia perdão. Não só por como a tratei em vida, mas por não ter visto nela o que ela realmente era. Uma mulher de fé, de coragem, que queria tornar a igreja mais inclusiva. Ela estava certa. Eu estava errado. E levou uma condenação injusta e à beira da morte para eu entender isso. Isaías começou a ter problemas de saúde. O frio das ruas durante tantos anos cobrou seu preço. Pneumonia. Ficou internado 2 semanas. Todos nós íamos visitá-lo. O quarto do hospital ficava cheio. Enfermeiras reclamavam do barulho, mas não tinham coragem de mandar embora aquela multidão de maltrapilhos que apenas queria demonstrar amor por um dos seus. Quando Isaías recebeu alta, fizemos uma festa. Todo mundo chorou de alegria. Isaías, você precisa se cuidar, eu disse. Ele sorriu. Aquele sorriso cansado que eu conhecia tão bem. Padre, eu já vivi mais do que merecia. A mulher de azul me deu uma missão, salvar sua vida. Eu cumpri. Agora estou pronto para partir quando Deus quiser. Segurei a mão dele. Não fala assim. Ainda tem muita gente que precisa de você aqui. Ele apertou minha mão. Assim como você precisa de mim. Sorri. Assim como eu preciso de você. Mas Isaías estava certo. 6 meses depois, numa madrugada de inverno, ele partiu. Dormiu e não acordou. Foi em paz, sem dor, cercado pelo amor de todos. Fizemos o velório debaixo do viaduto. A igreja inteira compareceu. Padres, freiras, o próprio bispo. Mas também os moradores de rua, os catadores, as crianças, as famílias. Todos choraram. Porque Isaías foi o instrumento que Deus usou para salvar minha vida. E na salvação da minha vida, muitas outras foram salvas. Celebrei a missa de corpo presente com o coração partido. Falei sobre como Isaías era desprezado pelo mundo,
mas escolhido por Deus. Como ele, um mendigo sem credibilidade aos olhos da justiça, foi quem trouxe a verdade à luz. Como ele me ensinou que a dignidade não está no que você tem, mas em quem você é. Isaías era mais padre do que eu disse. Porque ele vivia o evangelho sem precisar de batina. Porque ele amava sem precisar de títulos. Porque ele servia sem esperar reconhecimento. Enterramos Isaías ao lado de Dona Marlene, no mesmo cemitério simples onde tantos dos nossos foram sepultados. Coloquei terra sobre o caixão com minhas próprias mãos. Chorei. Chorei pelo amigo que perdi, pelo irmão que Deus me deu, pelo homem que me salvou sem me conhecer, movido apenas por uma aparição que poderia ter ignorado. Mas ele não ignorou. Ele obedeceu. E hoje estou aqui por causa disso. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? O abraço que nos diz que temos valor, que não estamos sozinhos, que somos amados apesar de tudo. Eu procurei esse abraço nos títulos, na batina, no respeito que as pessoas me davam. Mas só encontrei debaixo de um viaduto, nos braços de gente que o mundo despreza, nos olhos de crianças que dormem no chão, no sorriso de um viciado que conseguiu ficar limpo mais um dia. Ali, no meio da dor e da luta, encontrei o abraço de Deus. Os anos passaram como água corrente. A paróquia Nossa Senhora das Ruas cresceu, não em estrutura física, mas em alcance. Outros padres começaram a replicar o modelo em diferentes cidades. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador. Padres jovens que se inspiraram no trabalho e decidiram largar as paróquias tradicionais para viver entre os mais pobres. Cada um adaptou a sua realidade, mas todos mantiveram a essência: presença, simplicidade, amor. Dom Fernando me chamou para uma reunião especial. Geraldo, você criou um movimento. Precisamos sistematizar isso. Criar uma formação para padres que queiram seguir esse caminho. A ideia me assustou. Dom Fernando, eu não tenho método. Eu só vivo. Ele sorriu. Exatamente. Mas outros precisam aprender a viver assim também. Você pode ensinar não com teoria, mas com exemplo. Deixe que outros padres venham passar um tempo aqui. Ver como é, sentir como é. Começamos a receber seminaristas e padres para períodos de imersão. Ficavam 2, 3 semanas conosco. Dormiam nos barracos. Comiam a mesma comida. Participavam de tudo. Alguns não aguentavam. Padre Geraldo, isso é muito difícil. Eu não consigo. Eu sempre respondia: tudo bem. Esse caminho não é para todo mundo. O importante é descobrir qual é o seu. Mas muitos ficavam. E saíam transformados. Um jovem padre chamado Marcos ficou 3 meses. No início, reclamava de tudo. Do frio, da comida, do barulho. Mas aos poucos foi se abrindo. Conversou com Paulo, ouviu sua história, chorou com ele. Ajudou Dona Cida na cozinha, aprendeu a fazer sopa para 50 pessoas. Brincou com as crianças até perder a voz. No último dia, me procurou. Padre Geraldo, eu vim aqui achando que ia ensinar alguma coisa. Mas fui eu quem aprendeu tudo. Padre Marcos voltou para sua diocese e pediu para trabalhar numa favela. Criou uma comunidade semelhante à nossa. Hoje, 5 anos depois, são mais de 200 famílias sendo atendidas. Ele me liga toda semana. Conta as histórias, pede conselho, compartilha as vitórias e as derrotas. Padre Geraldo, tem dias que eu quero desistir. Mas aí eu lembro de Paulo, de seu João, de Isaías. E entendo que desistir não é uma opção. A paróquia Nossa Senhora das Ruas se tornou referência nacional. Recebemos visitas de bispos, de autoridades, até do próprio núncio apostólico. Todos queriam entender como conseguíamos resultados tão expressivos com tão poucos recursos. Eu sempre dizia a mesma coisa: não é sobre recursos. É sobre relacionamentos. É sobre olhar nos olhos e ver uma pessoa, não um problema. Alguns entendiam. Outros achavam simplista demais. Mas os números falavam por si. Em 10 anos de existência, ajudamos mais de 300 pessoas a saírem das ruas. Conseguimos emprego para elas, moradia, tratamento médico. Mas mais importante que os números eram as histórias. Como a de Sandra, que chegou viciada em crack, com 2 filhos pequenos. Hoje ela é auxiliar de enfermagem, mora numa casa simples, e os filhos estão na escola. Ou a de Roberto, ex-presidiário que ninguém contratava.
Hoje ele tem sua própria oficina mecânica. Minha mãe me faria orgulhoso se pudesse ver tudo isso. Penso nela todos os dias. Na fé inabalável que ela teve em mim mesmo quando o mundo inteiro me condenou. Na forma como me criou, com valores que só entendi décadas depois. Ela sempre dizia: Geraldo, Deus tem um plano para você. Pode não fazer sentido agora, mas vai fazer. Ela estava certa. O plano de Deus era me quebrar completamente para me reconstruir do jeito certo. Walter continuou sendo meu maior apoiador. Além de ajudar com questões legais, ele trouxe empresários para conhecer o trabalho. Conseguiu parcerias, doações, oportunidades de emprego para nosso pessoal. Casou, teve filhos, e toda semana traz a família para almoçar conosco debaixo do viaduto. Os filhos dele brincam com as crianças daqui. Para eles, isso é normal. É bonito ver uma nova geração crescendo sem preconceito, sem medo do diferente. Paulo se tornou o grande símbolo de transformação da comunidade. Sua história foi contada em jornais, na televisão, em documentários. Ele poderia ter usado a fama para benefício próprio. Mas não. Continuou humilde, trabalhador, presente. Padre, eu sou o que sou por causa dessa comunidade. Por causa do Senhor, da Dona Cida, do seu Marcos. Não vou abandonar isso nunca. E não abandonou. Hoje coordena 3 casas de recuperação em diferentes bairros da cidade. Comecei a sentir o peso dos anos. O corpo já não respondia como antes. As noites frias doíam nos ossos. As caminhadas longas cansavam mais rápido. Completei 70 anos debaixo do viaduto. A comunidade fez uma festa. Bolo simples, refrigerante, muita música. As crianças cantaram parabéns desafinados. Chorei. Chorei de emoção. De gratidão, de alegria por estar exatamente onde Deus queria que eu estivesse. Dom Fernando sugeriu que eu me aposentasse. Geraldo, você já fez sua parte. Mais do que sua parte. Merece descansar. Olhei para ele. Dom Fernando, descanso não é parar. Descanso é fazer o que você ama. E eu amo estar aqui. Enquanto Deus me der força, vou continuar. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. Então continue. Mas aceite ajuda. Deixe outros assumirem algumas responsabilidades. Aceitei. Padre Marcos voltou para São Paulo e se tornou meu auxiliar oficial. Ele assumiu muitas das tarefas administrativas, as reuniões com autoridades, a coordenação dos voluntários. Isso me permitiu fazer o que eu mais amava, estar com as pessoas. Conversar, ouvir, abraçar, celebrar os pequenos milagres do dia a dia. Como o sorriso de uma criança que ganhou sapatos novos. Ou a lágrima de um pai que conseguiu emprego depois de anos desempregado. A mulher de azul nunca mais apareceu fisicamente. Mas sinto a presença dela todos os dias. Nas coincidências que não são coincidências. Na pessoa certa que aparece na hora certa. Na solução que vem quando tudo parecia impossível. Aprendi que milagres não são sempre espetaculares. Às vezes são silenciosos. Discretos. Mas não menos reais. Recebi uma carta inesperada. Era de Valdir Costa, o homem que matou Débora. O homem que destruiu minha vida. Ele estava preso há 15 anos. Escreveu dizendo que encontrou Deus na cadeia. Que se arrependia profundamente. Que pedia meu perdão. Minha primeira reação foi raiva. Como ele tinha coragem de pedir perdão depois de tudo? Mas então me lembrei. Lembrei de quem eu era antes. Do padre duro, inflexível, que não conhecia misericórdia. Respondi a carta. Disse que o perdoava. Não porque ele merecia, mas porque eu não queria carregar mais peso. Porque aprendi que perdão não é sobre o outro. É sobre libertar a si mesmo. Marquei uma visita na prisão. Walter foi comigo. Quando vi Valdir, magro, envelhecido, quebrado, não senti raiva. Senti compaixão. Ele chorou quando me viu. Padre, eu destruí a minha vida. Destruí a vida da Débora. Quase destruí a sua. Não mereço seu perdão. Sentei na frente dele. Valdir, nenhum de nós merece o perdão de Deus. Mas ele nos perdoa mesmo assim. Quem sou eu para não fazer o mesmo? Segurei as mãos dele através da grade. Você tirou a vida de uma mulher inocente. Isso nunca vai mudar. Mas Deus pode transformar até a pior situação em algo bom. Se você realmente se arrependeu, use o tempo que te resta para fazer diferente.
Ele assentiu, soluçando. Rezamos juntos. Quando saí daquela prisão, senti uma leveza que não esperava. 3 anos depois, Valdir morreu na prisão. Câncer. Pediu para que eu celebrasse sua missa de 7º dia. Pouquíssimas pessoas compareceram. Mas eu estava lá. Porque aprendi que o amor de Deus não é seletivo. Ele ama o assassino tanto quanto ama a vítima. Não aprova o crime. Mas ama a pessoa. E se Deus ama, quem sou eu para odiar? A comunidade continuou crescendo. Novos rostos. Novas histórias. Cada um com sua dor. Cada um com sua esperança. Marcela chegou grávida, fugindo de um relacionamento violento. Demos abrigo, cuidamos dela, apoiamos no parto. Hoje o filho dela tem 5 anos, estuda numa escola pública, e ela trabalha como auxiliar administrativa. Padre Geraldo, quando eu cheguei aqui, eu queria morrer. Hoje eu quero viver. Por mim. Pelo meu filho. Por tudo que vocês me mostraram. Tiago chegou aos 16 anos. Expulso de casa por ser homossexual. Magoado, com raiva, sem fé em nada. Ficou desconfiado no início. Padre, a igreja me expulsou. Por que eu deveria confiar em você? Sentei com ele. Tiago, não foi Deus que te expulsou. Foram pessoas. Pessoas erradas. Deus te ama exatamente como você é. Ele demorou a acreditar. Mas aos poucos foi se abrindo. Hoje Tiago estuda psicologia. Quer trabalhar com jovens LGBTI+ em situação de vulnerabilidade. Aprendi que a igreja precisa ser grande o suficiente para abraçar todos. Não apenas os que se encaixam perfeitamente nas regras. Mas os quebrados, os feridos, os rejeitados. Porque foi exatamente com esses que Jesus passou mais tempo. E se eu quero ser padre de verdade, preciso fazer o mesmo. Não concordo com tudo. Tenho minhas convicções. Mas aprendi que amar é mais importante que ter razão. Os anos me trouxeram sabedoria que a juventude não tinha. Entendi que rigidez não é santidade. Que julgar não é missão do padre. Que a maior evangelização não acontece no púlpito, mas no abraço. Na presença. No estar junto quando todo mundo foi embora. Quantas vezes eu preguei sobre misericórdia sem saber o que era? Quantas vezes eu falei sobre amor sem nunca ter amado de verdade? Dom Fernando faleceu aos 92 anos. Foi um golpe duro. Ele foi o bispo que acreditou em mim quando eu era apenas um ex-condenado tentando recomeçar. O bispo que oficializou uma paróquia debaixo de um viaduto contra todas as convenções. No enterro, olhei ao redor e vi dezenas de padres que foram transformados pelo trabalho que ele apoiou. Vi comunidades inteiras que existiam por causa da visão dele. Seu legado estava vivo. O novo bispo, Dom Ricardo, era mais jovem, mais conservador. Tive medo que quisesse acabar com o nosso trabalho. Mas ele me surpreendeu. Visitou a paróquia, passou um dia inteiro conosco, conversou com as pessoas. No final, me chamou de lado. Padre Geraldo, eu vim aqui cheio de preconceitos. Achei que encontraria desordem, falta de reverência. Mas encontrei igreja de verdade. Pode contar comigo. Respirei aliviado. Completei 20 anos debaixo do viaduto. 20 anos desde que saí do corredor da morte. 20 anos desde que a mulher de azul mudou minha vida através de um mendigo que ninguém levava a sério. Fizemos uma celebração especial. Vieram pessoas de todo o país. Ex-moradores de rua que conseguiram recomeçar. Famílias que foram ajudadas. Padres que passaram por aqui e levaram a experiência para outros lugares. Paulo fez um discurso. Padre Geraldo, o Senhor salvou minha vida. Não apenas me tirou das drogas, mas me mostrou que eu tinha valor. Que Deus não tinha desistido de mim. Hoje eu sou pai, marido, trabalhador. Mas acima de tudo, sou filho desta comunidade. E isso eu nunca vou esquecer. Não consegui segurar as lágrimas. Olhei ao redor e vi tantos Paulos. Tantas histórias de morte e ressurreição. Tantos milagres silenciosos que o mundo nunca vai saber. Mas Deus sabe. À noite, quando todos foram embora, sentei sozinho no meu barraco. Olhei para o crucifixo na parede. O mesmo que eu joguei no chão na cela do corredor da morte. Obrigado, eu disse. Obrigado por me quebrar. Obrigado por me reconstruir. Obrigado por me trazer até aqui. Senti aquela paz que não se explica. A paz de quem finalmente entendeu qual era seu propósito. Qual sempre foi seu propósito. Não sei quanto tempo me resta.
Meu corpo está cansado. As dores são constantes. Mas minha alma nunca esteve tão viva. Porque finalmente entendi que vida não se mede em anos, mas em amor. Em quantas pessoas você tocou? Em quantas vidas você transformou? E não precisa ser através de grandes feitos. Às vezes é só sentar ao lado de alguém que está sofrendo. Segurar uma mão. Enxugar uma lágrima. Dizer, você não está sozinho. Se você pudesse descrever a sua busca por algo maior em apenas uma palavra, qual seria? Para mim, hoje, seria entrega. Entregar o orgulho. Entregar as certezas. Entregar o controle. E deixar que Deus faça o que só Ele pode fazer. Eu passei metade da vida tentando controlar tudo. Tentando ser perfeito. Tentando provar meu valor. Mas só encontrei paz quando parei de tentar. Quando simplesmente me entreguei. E foi aí que tudo mudou. Foi aí que eu finalmente vivi.